Meu irmão e minha irmã, hoje dia 14 de novembro, terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida de animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus agora, a partir desde sábado, está dando algumas recomendações nos evangelhos que nós estamos escutando. Partindo de coisas do dia a dia, Jesus está querendo ensinar realidades do céu, realidades de como funciona a dinâmica, vamos dizer assim, entre Deus e os homens e como deveria ser a resposta dos homens para com Deus. Ontem falava a respeito de evitar os escândalos, porque afastam as pessoas que tem uma fé que é um pouco mais frágil. Hoje fala a respeito de imitar, vamos dizer assim, o comportamento entre um empregado e o seu patrão. Jesus que fala a respeito do serviço, fala que deve ser uma característica fundamental daquele que o segue. O serviço não pelo serviço, ou seja, não fazer as coisas simplesmente porque assim me foi indicado e tenho que fazer. Fazer o serviço porque entendo que esta é minha obrigação. Rezar, ler a palavra, me disponibilizar a Deus e aos irmãos se torna uma obrigação do cristão. Faço isso não porque quero uma recompensa, faço porque é minha obrigação. Se a recompensa vem, muito bem, mas não olho apenas para a recompensa, faço porque entendo que é obrigação. Falando isso, Jesus tinha em mente, com certeza, a sua mãe Maria, mulher do serviço, mulher que tinha se disponibilizado a servir a Deus desde sempre, que apresentou-se à humanidade como serva do Senhor. Serviu a Deus, dando à luz o seu filho, serviu a Deus ajudando Jesus a crescer, instruindo, educando enquanto ainda era pequeno, enquanto ainda era adolescente. Foi mulher do serviço quando, ajudando Jesus, apoiando Jesus a iniciar o seu ministério público, sendo mulher do serviço, principalmente desaparecendo da cena. Em todo o Evangelho nós não vemos Maria que fala, Maria que ergue a sua voz, porque entende que é a voz de Jesus que tem que aparecer. Maria estava ali, vamos dizer, na retaguarda, estava ali atrás da cena, fazendo com que tudo desse certo para que Jesus aparecesse. O que então que nós podemos entender e aplicar na nossa vida, tendo escutado esta palavra? Esta característica deste servo do Evangelho, ou seja, a humildade, tem que ser também nossa característica. Nós nunca podemos fazer as coisas que fazemos, a nossa oração, a nossa leitura da palavra, a nossa disponibilidade para Deus e para os irmãos e achar que já está bom, que já chegamos em um nível em que a gente pode tirar um dia de descanso, tirar um pouco de férias do serviço a Deus. Não, muito pelo contrário. Deveríamos pedir a Deus a capacidade para perceber que ainda falta muito no nosso serviço. Ainda deveria rezar mais, ler mais, estudar mais a palavra, ser mais dedicado às coisas de Deus. Ter essa consciência de que posso fazer mais, antes poderia fazer mais. Isso é preciso pedir a Deus, que me dê esta capacidade. Além disso, é preciso lembrar que nós não podemos fazer as coisas simplesmente pensando na recompensa, porque então estaremos sendo autonomistas, fazendo as coisas, vamos dizer assim, quase que como um robô, apenas pensando na recompensa, ou então como fazem os animais que têm certos comportamentos porque sabem que serão recompensados. Não, o cristão faz aquilo que sabe que é a sua obrigação, tenta fazer mais, tenta fazer melhor para se tornar mais semelhante a Deus e dar um testemunho mais eficaz do nome de Deus, não do próprio nome. Dizem que uma vez foram perguntar à Madre Teresa de Calcutá
Se ela soubesse que dali a alguns dias ela iria morrer e iria com certeza para o céu, se ela pararia no hoje de fazer o bem. Ela disse: não, muito pelo contrário, continuo fazendo o que faço até o dia que morrer, porque não faço o que faço, ou seja, não dou de comer na boca, não ajudo os enfermos, não curo as feridas, pensando somente no reino dos céus. Faço porque é meu dever de ser humano, ajudar o meu semelhante. O reino dos céus, uma consequência que talvez virá, mas não faço pensando somente naquilo. Que isso possa servir também para o nosso dia a dia. Se a gente entender que dar de comer, que ajudar o meu irmão, é uma responsabilidade do ser humano antes que do ser cristão, eu faria muito mais por Deus sem mesmo pensar nele. É preciso então ter esta atitude tipicamente humana de servir, de disponibilizar-se, de estender a mão para o irmão antes que ele peça, antes que a minha fé me obrigue isso. Porque quando então a minha fé me obrigar, eu já estarei, vamos dizer assim, dando grandes passos nesta ajuda, nesse serviço que posso prestar aos meus irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.